O programa Fausto Puglia, mais uma vez com o Dr. Adilson Monteiro, que tem um convidado especial, né, Adilson? Quem nós vamos entrevistar hoje, Adilson? Hoje, é uma satisfação receber aqui no meu consultório o meu professor de cirurgia, onde eu fiz estágio na clínica deles na década de 80, quando eu estava ainda na faculdade, Dr. Máximo Marçom Filho, e seu filho Túlio, que também é cirurgião dentista, nós todos copiando, tendo filhos na odontologia. Isso mostrando o carinho e o amor que nós temos por essa profissão, né, Marçom? E gostaria de passar a palavra para o Marçom, que é um expert em cirurgia, um dos primeiros cirurgiões de Franca, que fez cirurgia de cabeça e pescoço. E passo a palavra para você, Marçom. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Adilson. Obrigado, Fausto. É com prazer que eu estou aqui para a gente bater um papo sobre a nossa profissão. E dizendo que o Fausto foi meu colega de faculdade, formamos junto, até meu compadre, ele é padrinho de um filho meu, do meu menor. E o Adilson eu tive o prazer de tê-lo como colega antes dele ser formado, que ele esteve no meu consultório. E hoje a gente faz muita coisa em comum, que nós fazíamos há 1980 e poucos, né? Nós já somos um odontossauros, né? Mas aí a gente está aí para um bate-papo bem descontraído. E quero dizer que meu filho trabalha comigo já há 10 anos e nós fazemos juntos, e ele também conduz tudo sozinho. E nós temos uma concepção de cirurgia baseado na ética e dizendo que as cirurgias têm que ser planejadas, iniciadas, transcorridas e concluídas. Nós trouxemos alguns casos de inclusão dentária, o Fausto, o Dr. Túlio vai passar. Os casos, ali tem uma imagem de a parte radiográfica e a parte de tomografia, aonde tem aquela imagem 3D mostrando o posicionamento dos dentes terceiros molares superiores, sisos superiores, direito e esquerdo. Caso complicado pelo posicionamento dele. Esse caso é um caso, para ser rápido, essa paciente possuía muita dor de cabeça e o posicionamento do siso superior esquerdo, ele estava virado ao contrário e pegando no côndilo e na apófise coronoide. Então ela tinha uma dor de cabeça muito grande, foi para a clínica de dor em Ribeirão, eles não conseguiram detectar, e o endodontista fazendo um canal que eles pediram para fazer a endodontia dos dentes em questão, e ele localizou um pedaço desse dente, e na tomografia nós localizamos. Removemos o dente do siso dela, acabou as dores. Isso é um caso de terceiro molar inferior, muito horizontal, em cima do nervo também. Isso é muito comum ter, de um lado e esse de outro. Esse é um caso muito interessante. Uma colega nossa foi fazer a remoção do dente 28, um dente extremamente aparentando fácil, e esse dente foi parar no seio maxilar, na posição que está lá na tomografia, atrás do globo ocular, atrás do olho. Esse é um outro caso que esses dias eu estava assistindo na TV, aliás, vários casos em rádio a gente ouve dizer, dente do siso não mexe, não tira o dente do siso. O dente do siso, ele é extremamente um cisto em potencial. Eu tenho visto o pessoal da entrevista falar, não, deixa o siso quieto, só quando ele doer, quando ele manifestar, tira. Mas olha lá, esse é um caso típico onde essa paciente tinha os dois inclusos, sendo que o do lado esquerdo manifestou-se com um cisto muito grande, afastando ele, já indo para o ramo da mandíbula e pegando totalmente o nervo. Aí está destacado também um terceiro molar, um siso, em vez dele ficar girado para o lado de dentro, ele ficou para o lado de fora, inferior também. Esse é um caso para mostrar aonde que os dois inferiores, os sisos inferiores são os últimos dentes lá, posicionamento que não teve erupção e as raízes totalmente voltadas para dentro do nervo alveolar, aonde o profissional que não souber remover esse dente, ele vai lesar o nervo, a pessoa vai ficar com defeito, com sequela de lábio, mento e uma opção de coisa ali. Dormência pro resto da vida. Esse aí é um caso muito interessante. Esse caso aí, essa paciente fez uma ortodontia com a colega e terminou o seu tratamento, deu alta para ela, ela foi embora trabalhar numa outra cidade.
Passaram-se alguns anos, ela começou a ter muita dor, procurou um dentista na cidade dela, por sinal uma cidade muito grande, pediu uma radiografia, descobriu-se que o siso, que é o último dente inferior, lá você vê os quatro, os dois superiores na posição totalmente disforme, e o inferior segurando o segundo molar. Então foi feita a ortodontia sem usar o segundo molar, porque o segundo molar está incluso embaixo. E iam fazer essa cirurgia sem a tomografia. Então, na tomografia, nós descobrimos que ele não tinha osso, ela não tinha osso suficiente para essa cirurgia. Teria que remover primeiro os sisos dos terceiros molares e aguardar um determinado tempo para formar o osso. Se tira os dois ali do lado, os dois do outro, que seriam os inferiores, era fratura de mandíbula na certa. Esse caso aí é um caso super interessante. Ele veio da PCD, pelo ortodontista que fazia o curso, Dr. Borim, para ver se a gente podia resolver. O Túlio vai explicar, porque o Túlio está terminando. Já fazem 4 anos que ele está em tratamento com a gente e com um ortodontista em Franca, aonde nós começamos pelo aquele canino que lá representa o número 13. Ele está incluso com um cisto grande. E o Túlio, o Dr. Túlio está terminando o caso dele. Quantos dentes ele tinha a mais, Túlio? Ele tinha vários extranumerários e posicionamento de dentes. E o tratamento, ele já passou por várias cirurgias. Aqui na imagem não aparece a parte inferior, mas tinha muitos dentes a mais, em torno de 36 dentes, quando o normal são 32. Inclusive, aí ontem o Túlio até removeu a sutura do superior direito dele, que terminou a cirurgia agora, que foi feito um tracionamento para recuperar aquele canino superior direito. É um caso mais rápido, mas infelizmente nós não temos inferior. Esse é um caso interessantíssimo. Essa paciente apareceu no consultório indicada por uma colega com muita dor, mas muita dor mesmo. E na radiografia foi detectado que ela tinha um canino transversal no mento, quer dizer, no queixo, e formou um cisto muito grande, que ele também era um ceratocisto, que o cisto dentígero, ele é um cisto que forma vindo da cápsula do dente que não nasce. Mas esse caso dela foi um outro caso, porque houve uma degeneração e o cisto ele tem líquido, esse tem massa tumoral. Esse é um caso de uma menininha, infelizmente, vou voltar a dizer que eles falam para não remover os dentes inclusos, mas um dente incluso lá, que era o pré-molar, fez essa destruição nessa garotinha. Infelizmente, esse tumor malignizou. Esse é um outro caso de cisto de mandíbula, onde também falaram para a moça que não deveria tirar o siso, e depois ela apareceu com uma sequela de mandíbula. Se você olhar do lado direito do vídeo ali, você vê o ramo da mandíbula, ele é largo, onde tem um dente deitado. Do lado esquerdo você vai ver o ramo da mandíbula fininho. O que ocorreu? Formou-se um cisto naquele dente que está incluso, que é o siso, pode passar. E esse siso destruiu o ramo da mandíbula inteirinho, deixando ela só com aquele fragmento fininho. Note-se que o nervo alveolar, ele ficou bem encostadinho lá, igual São Jorge em lua minguante. Esse é um caso muito interessante, isso aí chama-se querubismo. Eu apenas tinha visto em livro, e um caso em São Paulo, no Hospital dos Defeitos da Face, e outro caso aqui na nossa região. A criança fica com aspecto de querubim, que são aqueles anjos pintados pelo pintor Rafael, tem o rosto bem delimitado, aonde desenvolve cistos, tanto na maxila como na mandíbula. Quando eu falo maxila, é maxilar superior. Então ela tem vários cistos, ela tem multicistos. O tratamento disso aí é interessante, só esperar ela passa a sair da puberdade, passar para a fase adulta, não precisa operar. Esse é um caso extremamente interessante, nós estávamos falando de ética. Esse paciente veio até o nosso consultório para tirar os 4 sisos. Mesmo porque os 2 inferiores, os sisos inferiores, eles estão atrapalhando a erupção do segundo molar. Então, o que ocorreu? Foi num outro colega aí que falou, o Marçom tá lá, eles cobram caro, eu vou fazer. Fez, só que ele não tirou o siso, ele tirou o segundo molar. Está lá a cavidade do lado direito, foi tirado o segundo molar e não foi tirado o siso. Retornou para nós e acabamos fazendo dos outros. Infelizmente aconteceu isso, e acontece muito essas coisas. Lá no consultório do Fausto, quando eu estava em São Paulo ainda, apareceu um caso interessantíssimo, mas que ocorre muito na nossa região.
uma pessoa me procurou, sabendo se eu ia vir para atender o fim de semana, e eu falei que viria, perguntou se atendia uma parente dele. A moça veio com o diagnóstico de que um colega nosso mandou para Ribeirão Preto, e em Ribeirão o médico ia internar ela para fazer uma biópsia do lábio, que o lábio dela estava muito inchado, e ia fazer uma biópsia. Só para resumir, isso é rápido, eu olhei, falei, senta aí que nós vamos ver. Sem imprudência, sem nada, porque a gente sempre faz uma anamnese. Mas, não sei se é pela experiência que a gente tem de pescaria, de ser matuto aqui, a gente chama a gente de caipirão, e é verdade. Aí eu cheguei, peguei um bisturi com uma pequena incisão, removi um berne tamanho desse meu dedo aqui. A moça não precisou, pus ele dentro de um vidro, ela levou para o Ribeirão e o médico caiu das pernas. Quer dizer que a gente também tem casos interessantes. Você lembra desse caso, não lembra? Lembro sim, esse aí foi um dos casos mais humorísticos, né? Caso realmente muito engraçado. Para a paciente foi um caso de grande valia, ela estava num baixo astral, estava numa situação deprimente, mas para ela foi um alívio. Mas acontece, sim. Muito obrigado ao Marson, ao Túlio, por virem aqui. Adilson, agora eu deixo você finalizar o nosso bate-papo. Aproveitando o que você disse em relação à odontologia de alto nível, e é isso que a gente está procurando fazer, trazer profissionais, como já trouxemos o Dr. Daú, o Dr. Geraldo, e agora vão vir outros de todas as especialidades para mostrar uma odontologia de alto quilate, de profissionais de alto quilate, que trabalham com amor, com afinco, com estudos, com ética. Isso é o que o programa, o nosso intuito é esse, né, Fausto? Sem vaidade nenhuma, né? Sem vaidade nenhuma. Então isso é muito importante e eu, mais uma vez, agradeço ao Dr. Marson, ao Dr. Túlio, pela presença aqui no nosso consultório e que cada vez mais que Deus nos ajude. A gente agradece muito a vinda aqui e coloco à minha disposição também que nós temos uma biblioteca muito enriquecida, que nós tivemos o prazer e o capricho de documentar os nossos casos. Não vamos mostrar cirurgias aqui, porque o público é enormemente diferente. Quem está vendo não é só dentistas. Mas, se vocês quiserem, nós temos mais de 200 casos em tomografias, em casos em radiografias panorâmicas. Se vocês quiserem abrilhantar o programa de vocês. Tá ok? Põe à disposição. Muito obrigado.